defesa da tese de doutorado em educação, a aquisição da escrita alfabética em escolas democráticas, implicações epistemológicas e educacionais. De Bruna Sensasso, orientada por Adrian Oscar Dongo Montoya. Na linha de pesquisa, Psicologia da Educação, Processos Educativos e Desenvolvimento Humano, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp, campus de Marília, São Paulo. Pesquisa financiada pela CAPES de 2018 a 2021. Helena Singer, em o seu livro República das Crianças de 2010, descreve que desde o século passado há experiências escolares de resistência, verdadeiras inovações educacionais nas quais as crianças criam as suas próprias regras de convívio e escolhem o que querem estudar. Inspiradas em ideias de Rousseau, do século XVIII, essas escolas ganharam um lugar de destaque ao se opor à escola dita tradicional, vista como conservadora, espaço de tirania adulta, desrespeitosa em relação às crianças e totalmente alheio aos reais processos psicológicos de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Dentre os relatos, encontramos um pouco da história de Summerhill, na Inglaterra, que, de acordo com a autora, trata-se de uma das mais famigeradas experiências já existentes no mundo todo, não obstante ser mal conhecida, e isso fazer com que sua proposta seja alvo de más interpretações. Assim, muitos pensam ter surgido pelas ideias de um lunático, não havendo regras ou disciplina, onde se brinca ao invés de se estudar. Imaginam tratar-se de uma experiência fantasiosa, que naturalmente fracassou e morreu. Singer, então, não somente noticia que Summerhill não foi a primeira prática desse tipo, nem a única, uma vez que se estima existir mais de 500 escolas democráticas disseminadas pelo mundo, mas também que ainda hoje ela existe, resistente e sólida. Apesar disso, da feliz surpresa destes dados revelados, o fato que nos chamou a atenção nessa exposição de Singer sobre Summerhill foi o de que algumas crianças saíram sem necessariamente terem adquirido a língua escrita. Será que o mesmo aconteceria nas escolas democráticas no Brasil? Assim, o problema de pesquisa por nós abordado abrange os seguintes questionamentos. Será que nas escolas democráticas no Brasil o trabalho em relação à língua escrita vai ao encontro das escolas tradicionais, bem mais num sentido de transmissão? Ou da psicogênese da língua, de construção? Será que as escolas democráticas propiciam um conhecimento conceitual sobre a escrita? E quais seriam as atividades ou estratégias que propiciariam as escolas democráticas para a aquisição da escrita alfabética? Nossa hipótese é que a aquisição da língua escrita e sua progressão nas escolas democráticas ocorre embora não exista um método igual e nem que se apoia na psicogênese da escrita descoberta por Emília Ferreiro. Noutros termos, embora talvez não exista uma ação intencional para trabalhar a psicogênese explicada pela epistemologia genética, a língua escrita, em ambientes de escola democrática, não deve ser tida como somente um simples conteúdo escolar, mas considerada e abordada enquanto uma proposta reflexiva, por meio de um trabalho ativo e cooperativo de textos, coerentes com a ideia de uma educação democrática, e que assim promove a aquisição da língua escrita pelos sujeitos participantes. Os relatos de Helena Singer sobre a história de Summerhill, na Inglaterra, uma das mais famigeradas experiências já existentes no mundo todo e alvo de más interpretações decorrentes do não conhecimento por parte de muitos. E para não repetirmos tais desdobramentos também quanto às escolas democráticas no Brasil, o objetivo principal do nosso trabalho engendra-se em compreender a aquisição da língua escrita alfabética em escolas com proposta democrática que se desenvolvem no Brasil. Para isso, propomos-nos 1. Investigar como as atividades de ensino e aprendizagem acontecem em ambientes educacionais democráticos. 2.
averiguar como ocorre o desenvolvimento da língua escrita na perspectiva da epistemologia genética e se esse desenvolvimento ocorre em ambientes pedagógicos diferenciados ou democráticos. E 3. Analisar em que proporção o ambiente educacional democrático, com propostas pedagógicas direcionadas à alfabetização, pode propiciar o avanço da psicogênese da língua escrita nas crianças, de acordo com a teoria piagetiana. Por isso, no capítulo 1, apresentamos como ocorreu a chegada da teoria de Piaget e de Emília Ferreiro, evidenciando as propostas que se tinha sobre a alfabetização nas escolas brasileiras e as epistemologias que a sustentam. Para então, situarmos qual é a epistemologia adotada por Piaget e evidenciar qual é o seu diferencial. Podemos constatar a distorção que houve no seu processo de disseminação de suas ideias. O saber conceitual fora tratado como método de ensino, causando reducionismos e consequentes más interpretações de suas pretensões e apresentações. Consoante a aquisição da língua escrita, especificamente, fica compreensível a atribuição do fracasso escolar ao construtivismo, apesar do culpado ser inocente. Além de, em uma grande abrangência das realidades escolares, quando há ataques à teoria de Emília Ferreiro, convidam-na para um café, usam-na apenas para a avaliação das hipóteses de escrita e depois se despedem novamente e voltam para suas práticas tradicionais de transmissão e passividade por parte do aluno. Mas por que isso acontece ainda hoje? Como ocorriam ou ocorrem as formações dos professores? Iam ou vão ao encontro dos pressupostos da teoria construtivista ou de outras epistemologias? Respondemos que de outras metodologias, sobretudo a empirista, por justamente considerarem somente a transmissão. E quando retornassem para suas escolas, era para os professores irem para suas salas de aulas e agirem de forma construtivista ou ativa. Mas como dar algo que não se tem, ou que não se recebe, ou vivencia? Para Singer, em um outro escrito seu de 2017, o protagonismo deve ser o início para todas as relações encontradas no contexto escolar, e não somente entre e ou para os estudantes. O protagonismo, assim, tem que ser vivenciado por parte tanto dos estudantes, da família e, por que não, e principalmente dos profissionais da educação também. O foco é colocar os sujeitos no centro do processo educativo, compreendendo-os como protagonistas de sua própria vida, de seu território e do mundo. No capítulo 2, realizamos a contextualização, a diferenciação que há entre as escolas democráticas e as tradicionais. Em poucas palavras, na educação tradicional, infelizmente e justamente, o que existe é uma poda dos educadores e das crianças. Ambos não podem falar, não podem escrever espontaneamente, não podem ser protagonistas. E apresentamos especialmente as participantes no caso deste estudo, uma experiência no âmbito particular e outra no público, ambas com propostas educacionais alternativas ou não tradicionais, a saber, em cidades diferentes do estado de São Paulo. Sobre as especificidades de cada realidade envolvida na pesquisa, podemos caracterizá-las quanto a: contemplamos, assim, que a força do protagonismo nas e das escolas depende e influencia sua forma e organização, nos seus tempos e espaços, na gestão e no currículo. Protagonismo que vai além da representação de um papel e que modifica a própria vida, a partir de coisas mínimas do cotidiano. Já no capítulo 3, evidenciamos os caminhos percorridos para se alcançar o objetivo do estudo, isto é, a sua metodologia. A pesquisa realizada engendra-se como sendo um estudo de caso qualitativo. Descrevemos como foram delineadas e realizadas cada uma de suas etapas.
Após idas e vindas bibliográficas e empíricas, então, de consolidação e aprimoramento do objeto de estudo da presente tese, evidenciamos o percurso trilhado a fim de demonstrar o delineamento em busca de respondermos às nossas inquietações e alcançarmos os objetivos aqui propostos. Posteriormente, no quarto e último capítulo, elaboramos discussões a fim de compreender como ocorre o desenvolvimento da língua escrita nos ambientes pedagógicos democráticos e como essas escolas democráticas estão desempenhando, inclusive, suas atividades na vigência do ensino remoto, relacionando suas práticas quanto à língua escrita com as discussões suscitadas anteriormente. Também abordamos e apontamos para a relação entre escola e família, que também se diferencia em relação a cada realidade abordada. Desejamos mostrar com isso como as crianças mostram um caminho natural de desenvolvimento, por terem a oportunidade de pensar e fazer em relação à língua, e em sua expressão escrita, não ao encontro do que acontece em escolas tradicionais, ou num sentido de transmissão do conhecimento, deste vindo de fora, mas no sentido de construção e reconstrução, tendo os professores o papel de tutores, auxiliadores e interlocutores do saber, destacando a primeira e a segunda escolas estudadas. Por fim, na conclusão, tecemos dessa forma algumas considerações, ressaltando a possibilidade e a necessidade dos professores alfabetizadores a realização, vivência consciente de uma prática pedagógica não dissociadora, que leva e considera o desenvolvimento infantil e concebe a criança como ativa, criadora e inteligente, ou melhor, enquanto um ser pensante. Compreendemos que toda a prática de ensino reflete a concepção de conhecimento do professor, assim como sua epistemologia, ou seja, a forma de lidar com o ensino e, consequentemente, planejar o agir pedagógico está exatamente relacionada com a epistemologia que adota em base à sua postura, até mesmo de forma inconsciente, e retrata de maneira clara a compreensão que se tem de como os alunos aprendem. O grande desafio, em massa, é a possibilidade de tomadas de consciência por parte, inicialmente dos professores, a fim de promover uma ruptura com os modelos de ensino menos progressistas, muito presentes nos contextos escolares brasileiros, e que estão incorporados desde as suas formações iniciais. As escolas focos deste estudo possuem propostas didático-pedagógicas completamente diferentes, desde a composição da equipe profissional, a constituição da gestão escolar, até o planejamento da rotina educacional, das atividades a serem desenvolvidas e das propostas de envolvimento dos alunos. E possuem pouquíssimos pontos de contato. As assembleias e o uso de portfólios para o registro das atividades e avaliação talvez sejam os únicos exemplos análogos em ambas. Não obstante, nas duas realidades podemos constatar que não é sobre o conteúdo, mas sobre a forma de proceder. É isso que também as difere, mas ao mesmo tempo, e sem ser contraditório, assemelha-as como sendo escolas democráticas. Tampouco faz com que haja uma escola que seja mais democrática que a outra. Não! No ensino democrático não há receita a ser seguida. O que foi ou é feito em uma pode não dar certo em outra realidade, pois se entende que há especificidades em cada contexto que precisam e devem ser considerados e respeitados. E está tudo bem. Outro aspecto por nós levantado é o fato das atividades que são utilizadas para a alfabetização em si serem simples ou comuns. E é exatamente isso que destaca a similaridade das escolas analisadas. Novamente, não é sobre o conteúdo, é sobre a forma de proceder com ele. Assim, o que faz o trabalho nos ambientes observados ser diferente é o clima do ambiente em si, a postura dos tutores, dos educadores, frente ao conhecimento e na missão de provocar desequilíbrios e proporcionar as tomadas de consciência necessárias ao progresso da conceitualização da língua.
É o olhar para o conteúdo da língua portuguesa e não o tornar disciplinador, engessado, tratado apenas como forma transmissiva. Entender ele como tipo de conhecimento específico e que possui um progresso em e para sua aquisição. Que essa evolução não acontece do dia para a noite, como num passe de mágica. Que requer, dessa forma, paciência e respeito, ao encontro de todas as demais propostas e relações desenvolvidas no ambiente escolar e extraescolar. Que para ser efetivo, não dá para se contar com a sorte ou com o espontaneísmo, da mesma forma que não se pode despejar sobre os adultos da relação, no caso os educadores ou professores, o munus da aprendizagem dos educandos. No caso singular da aquisição da língua escrita, é imprescindível a tomada de consciência por parte dos educadores acerca dos processos intrínsecos da aprendizagem, sobretudo desse tipo de linguagem, a escrita, a saber. Como resultado, o desempenhar de sua função de maneira coerente a todo o processo também é inegociável, para que tenhamos práticas pedagógicas conscientes, intencionais e coerentes, num ambiente livre, acolhedor, respeitador e responsável, democrático. O papel do educador não seria o de transmitir conhecimentos, mas o de criar e oferecer condições que potencializem a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos seus estudantes. É necessário que os adultos se desprendam da angústia pelo controle total e absoluto dos passos e das expressões das crianças. Somente assim, o debate e a possibilidade de fazer escolhas serão grandes aliados para que o protagonismo possa florescer. Dessa forma, destacamos a necessidade de se pensar sobre alguma proposta de e para a formação inicial e ou continuada do pedagogo, levando em conta a necessidade de total reformulação, não somente didática, mas sobretudo conceitual do professor alfabetizador, como possibilidade para que possa tomar consciência de sua ação profissional e, quando necessário, reconstruí-la por meio do processo de ação-reflexão. Em síntese, transformar a educação para que ela possa realmente ser para todos, de forma inclusiva, emancipatória e autônoma. Isso para que também seja possibilitado aos educandos as suas tomadas de consciências sobre os processos e mecanismos da língua que já domina de forma tão pessoal e devida. Atividades que levem em conta a consciência fonológica da língua oral e sua aplicabilidade na expressão escrita não podem ser desconsideradas. De start, concluímos que as escolas democráticas cumprem o seu papel. Instigam, ou como diz Rubem Alves, são asas, de uma forma como na primeira escola, ou de outra, como na segunda escola. As crianças têm voz, expressam-se de inúmeras formas. São participantes ativos, por meio da linguagem oral ou da escrita, desempenham o seu protagonismo. São, de fato, protagonistas. Se o desejo for de uma formação integral e de qualidade, que vise a inovação ou até mesmo a renovação educacional e pedagógica que supere as velhas e tradicionais práticas que permeiam a educação há séculos, reprodutora de hábitos e de verdades dadas e que colabora com a emancipação dos sujeitos. Que o presente trabalho contribua para a ampliação desse tipo de proposta de trabalho, sobretudo no e sobre o modelo de educação democrática, seja no âmbito de produções acadêmicas ou de práticas inspiradoras e alternativas de educação. Então, que assim seja.